E como hoje é quinta-feira, vamos ao nosso TBT-RN. Praticamente 2 anos atrás, no dia 22 de julho de 2022, nós noticiamos a queda no preço da carcaça casada do boi gordo nas primeiras 3 semanas de julho. Entre os motivos, uma inflação elevada e uma baixa demanda doméstica por carne bovina. Vamos lembrar e atualizar? Na parcial deste mês, na comparação com junho, a carcaça casada bovina, negociada no atacado da Grande São Paulo, teve valorização de 1,73%. É o que aponta o acompanhamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. No entanto, Iago Travagini, head de pecuária da Agrifato Consultoria, chama atenção para o gráfico ao longo das últimas semanas, que reflete o processo de desvalorização da carcaça. A gente está vendo, primeiro, a desvalorização da carcaça casada, mas também acompanhada por uma desvalorização do boi gordo nesses últimos 15, 20 dias. Né? A gente vem num processo de queda frente a esses preços máximos que foram atingidos ali durante a primeira semana de julho, a última semana de junho. Quando você olha para os preços futuros, né, os preços na Bolsa de Valores, o boi gordo para outubro de 2022, o cenário hoje não é positivo. Na verdade, a gente fala de um preço para outubro de 2022 a 322, o que seria basicamente, né, um preço abaixo do maio. Nesse gráfico é possível ver o comportamento dos preços do boi gordo nos últimos 2 anos. De julho de 2022 a setembro de 2023, a cotação da arroba seguiu uma curva descendente, atingindo o menor valor de R$ 213, desvalorização de 34,2% em 14 meses. No último trimestre de 2023, houve uma recuperação de quase 17%, com a arroba cotada a R$ 249. Este ano, o preço da arroba do boi gordo voltou a apresentar uma curva descendente. Nos primeiros 6 meses de 2024, a cotação saiu de R$ 250 em janeiro para R$ 221 em junho, queda de 11,6%. Pelo menos no último mês, houve uma pequena recuperação de 3%, com a arroba cotada a R$ 228. A gente veio durante esses últimos 2 anos em queda, em consecutivos meses de queda. E por quê? Porque basicamente a gente produziu muito mais. A gente está produzindo muito mais carne do que a gente produzia 2, 3 anos atrás. Basicamente porque a gente sai de uma produção de 7,5 milhões de toneladas em 21 para bater agora em 2024 provavelmente um número de 9,5 milhões. Então é 2 milhões de toneladas a mais. E essa é a principal explicação para esse péssimo desempenho que a gente teve no boi gordo nos últimos 2 anos. Segundo Iago Travagini, a situação se agravou também pelo aumento do descarte de fêmeas, que vem superando a média histórica no Brasil já há 17 meses seguidos. E isso, além de aumentar a oferta de carne bovina no mercado, deve encarecer a capacidade de reprodução do rebanho ao longo prazo. Por que a gente ainda não sente isso agora? Porque a gente ainda está colhendo resultados das máximas de preços que foram em 21 e 22. Se a gente avaliar bem o tempo de retenção de fêmeas, né? Se a gente volta lá no 2021, 22 e passa aquela fêmea que foi retida no volume recorde em 21, ela vai gerar um bezerro, né? Ela tem a gestação dela mais o tempo de desmama de 17 meses, e aí esse animal chega para o mercado, se a gente considerar o tempo médio de engorda de 22 meses no Brasil, um animal abatido com 30 meses em média no Brasil, você tem mais 22 meses para frente. Então, por isso que a gente ainda coleta um grande volume de animais, uma grande oferta que chega no mercado nesse momento. Porém, todavia, entretanto, o grande ponto é, a gente já vai caminhando cada vez mais, e há 17 meses consecutivos a gente já faz isso, descartando cada vez mais fêmeas e, consequentemente, reduzindo a nossa capacidade de produção lá para frente. É o que está acontecendo agora. Isso demora um tempo, mas a conta virá em algum momento, né? Então a gente já avalia que isso pode acontecer nos próximos anos. Em relação à rentabilidade, o pecuarista que comprou o bezerro 2 anos atrás e está entregando agora, segundo Travagini, provavelmente está com margem negativa. Mas desde a metade do ano passado, a relação de troca começou a ficar melhor. Quedas principalmente mais volumosas e um preço do bezerro também mais estabilizado, então você conseguiu fazer uma reposição que já não sofre tanto com a queda do preço do boi gordo, principalmente desde julho do ano passado.
Mas isso ainda vai ser colhido, né? O produtor ainda vai ter esse ganho de competitividade de margem ainda lá para frente. Você tem, obviamente, uma queda na nutrição, né? Você sai de um milho de R$ 100 em 21, 22 para um milho de 50, R$ 60. Então, você tem uma queda também no milho, no farelo de soja. Então, você teve uma queda nutricional, uma queda nesses aspectos nutricionais, mas que, olhando para um animal que tem um tempo de engorda no Brasil hoje, na média de 30 meses, então, quando você olha para o animal abatido no Brasil, ele demora 30 meses para ser abatido, a gente ainda está vendo um produtor que colhe o resultado de 30 meses atrás, e por isso que ele ainda tem um prejuízo. Porém, todavia, entretanto, a gente já começa a ver essa conta melhorando, né? Você vê a margem daqui, pelo menos parando de cair, você tem uma margem um pouco menos apertada, você tem, olhando para requerir engorda, também uma margem que está em vias de melhora aí e que deve melhorar nos próximos anos também. Quanto à tendência da cotação da arroba no segundo semestre deste ano, a expectativa é positiva, com as festas de fim de ano e com a percepção de uma redução na oferta. Na nossa visão, principalmente os meses de meados de outubro, novembro e dezembro, com esse conluio de uma redução na capacidade ofertada, né, no volume de animais ofertados, em conjunto com a demanda interna brasileira, que as festas de fim de ano se movimentam o mercado da carne bovina brasileira, com as exportações se mostrando forte e, obviamente, uma necessidade de recomposição de estoque para as festas de fim de ano na China ou para as festas de fim de ano no mundo como um todo, e o Brasil é o principal fornecedor de carne bovina do mundo, nos faz crer que sim, a gente tem uma perspectiva de aumento de preço, inclusive maior do que é pontuado na Bolsa, né? Se a gente olha os preços atuais para outubro, novembro e dezembro, a gente está falando de preço em torno de 238, 240, R$ 242 para esse último trimestre. São preços maiores que os atuais no mercado físico, porém a gente visualiza, né, na nossa percepção, que tem espaço para que vá mais, para que vá ali na casa dos 245 ou até mais que isso.